Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais fundamentais e, ao mesmo tempo, enigmáticos que existem, a primeira árvore genealógica da humanidade. Olhando assim de primeira, parece só uma lista de nomes e idades, né? Mas olha, há um código, uma história surpreendente escondida bem ali. Vamos começar a decifrar isso. Bem, a nossa jornada por esse texto vai seguir uma estrutura bem clara. Primeiro, vamos dar uma olhada na premissa de tudo, a história do homem. Depois, a gente decodifica o padrão das gerações, que é a chave para entender o ritmo da coisa. Vamos analisar as impressionantes vidas de quase 1000 anos e aí chegamos no ponto de virada, o homem que desapareceu. E por fim, a gente vai ver como tudo isso leva a uma profecia de consolo. Então, vamos lá, direto para o começo, para a declaração de propósito desse documento. Ele não perde tempo, já estabelece sua importância logo de cara. A primeira frase já diz tudo. É direta, é poderosa. O texto se apresenta como o livro da história de Adão. Sem mistério, sem ambiguidade, fica bem claro que o objetivo aqui é documentar uma linhagem, desde o comecinho da humanidade. E logo em seguida, a gente já se depara com um número que, nossa, desafia totalmente a nossa noção de tempo. 930. Esse número impressionante é o tempo de vida total de Adão. Isso já define a escala épica do que a gente está prestes a explorar. Agora, vamos entender como essa narrativa é construída. Isso aqui não é uma lista aleatória de nomes, de jeito nenhum. Existe um padrão muito rigoroso, uma fórmula que se repete a cada geração. Entender esse ritmo é o segredo para desvendar a mensagem do texto. Essa fórmula tem 4 partes, basicamente. E para quase todo mundo nessa lista, o padrão é exatamente o mesmo. Primeiro, quantos anos a pessoa tinha quando seu herdeiro nasceu. Segundo, quantos anos mais ela viveu depois disso. Terceiro, uma menção de que teve outros filhos e filhas. E quarto, a conclusão inevitável, e então morreu. Esse refrão cria uma cadência sombria e bem previsível. Vamos focar agora no que talvez seja o aspecto mais impressionante desses dados: a duração extraordinária da vida dessas pessoas. Estamos falando de vidas de quase 1 milênio. É uma escala de tempo que é até difícil de imaginar hoje em dia. Aqui estão os números, direto da fonte. A gente vê Adão, com seus 930 anos, até Metusalém, que viveu impressionantes 969 anos. Note como aquela estrutura de 4 partes que a gente falou se aplica a cada um deles, detalhando a idade no nascimento do filho, os anos restantes e o total. Esses números definem uma era de longevidade que é simplesmente incrível. Essa visualização ajuda a gente a ter uma noção da escala. Lá no topo, Metusalém com 969 anos, a vida mais longa registrada. Logo abaixo, Jared, com 962. E, em contraste, Lameque, que viveu 777 anos. Mas pensa bem, mesmo a vida mais curta aqui é quase 10 vezes a nossa expectativa de vida hoje. Até agora, a narrativa funcionou como um relógio, sabe? Um ritmo constante e previsível de nascimento, vida e morte. Mas toda grande história tem um ponto de virada. Vamos agora para o momento em que esse padrão é quebrado de forma dramática. O ritmo vai se estabelecendo. A história de Sete, filho de Adão, segue a fórmula. Ele viveu 912 anos e então morreu. Depois, o filho de Sete, Enos. Ele viveu 905 anos e então morreu. A repetição continua, geração após geração. A sexta geração, Jared, ele viveu 962 anos e então morreu. O padrão parece inquebrável, um refrão constante sobre a mortalidade. E aí a gente chega num ponto de tensão. Depois de ouvir essa mesma conclusão de novo e de novo e de novo, a pergunta surge naturalmente: será que é só isso que o texto tem para contar? Esse padrão se quebra em algum momento? E a resposta é sim, ele se quebra, e isso acontece com o 7º homem da linhagem. Enoque, a descrição dele já é diferente. Não fala só da vida e dos filhos dele. O texto faz questão de enfatizar que ele continuou andando com o verdadeiro Deus. Uma frase única em toda essa genealogia. O ponto crucial é este. Para todos os outros, a frase final é: e então ele morreu. Mas a história de Enoque, ela termina de uma forma chocante. Ele não foi mais visto porque Deus o tomou. A fórmula foi quebrada. A morte não é o fim para ele. E essa anomalia é o coração misterioso deste antigo registro. Essa quebrando o padrão com Enoque sinaliza uma mudança na narrativa. O foco, que era um registro implacável do passado, agora muda para uma mensagem de esperança para o futuro. E tudo isso culmina na 10ª geração.
Essas são as palavras proféticas de Lameque quando ele dá nome ao seu filho. É a primeira vez que alguém nessa linhagem não apenas vive e morre, mas recebe um nome com um propósito profético claro, um propósito de alívio e consolo para a humanidade. E esse filho é Noé. O texto nos diz que ele viveu 500 anos antes de ter os 3 filhos que se tornariam os antepassados das nações. Mas o mais importante é que o seu nome, que significa descanso ou consolo, cumpre a profecia do pai dele. Ele é apresentado como o ponto culminante de toda essa longa árvore genealógica. Então, o que temos aqui, afinal? Seria só um antigo censo? Um registro de vidas incrivelmente longas? Ou será que, ao observar a estrutura, o ritmo e essa quebra dramática no padrão, este texto é algo a mais? Uma mensagem cuidadosamente codificada sobre mortalidade, fé e, no fim das contas, uma promessa de esperança e consolo para o futuro? A resposta talvez esteja justamente no padrão.